Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Brinde. Ai, gente, eu tô tão feliz. Eu não canso de falar e de sentir isso. Contextualizando um pouco, né? Há algum tempo já, alguns anos já, a gente faz um encontro mensal de mulheres em torno do tema gratidão. E, inclusive, rola uma banalização do termo gratidão, assim, mas eu fico pensando, né, que se banalize gratidão do que banalizar outro termo, outra prática, assim, eu não me importo muito com isso. E aí veio a ideia do podcast, e aí rolou uma gestação dessa ideia. Durante esse processo, muita coisa mudou na minha vida, assim, e eu tô muito feliz de pôr em prática e tô muito feliz com vocês. São pessoas que, de várias maneiras, assim, completam a minha vida. Isso é muito, muito bom poder contar com vocês. Então, estamos aqui hoje, vamos apresentar todo mundo, né? Começando sempre nessa ordem. Estamos com a Nina, que eu não vou divulgar o nome verdadeiro dela aqui, nunca ninguém vai saber. Eu acho que a Nina é a pessoa mais inteira que eu conheço. Olha, que palavra. Porque ela é assim, ela é tudo ao mesmo tempo, assim, né? É uma pessoa eu já falei isso várias vezes, assim, uma pessoa com quem eu aprendo muito, assim. A olhar a vida de um olhar muito amplo, assim. Eu sou muito grata por ter você na minha vida. Que amor, obrigada. Junto com a gente também a Ana Birman. Falei certo sobre o nome? Bineman. Isso. Gente, 4 anos falando o nome da pessoa errada. Descobrindo agora o nome correto. Bineman. Ai, chique esse sobrenome, né? Chique, né? Alemão. E é uma pessoa por quem eu nutro uma admiração enorme também, porque corajosa que só. E uma mãezona, assim. Nem é mãe de verdade, sabe? Mas as relações, o jeito que a Ana cuida das relações é um pouco fora da curva, assim, é especial. É diferente. É diferente. Não é à toa que tá onde tá agora, né, meu bem? Com certeza. A Tassi, que já tá aqui, minha parceria. Tri. Vai pedir música no Fantástico agora. Vai ser Charlie Brown. Vai ser Charlie Brown. Porque ela assumiu que ela gosta de Charlie Brown, tá, gente? No episódio anterior eu contei. Fiquei 20 anos escondendo isso. Tinha vergonha de gostar de Eu Charlie gosto Brown. de Charlie Brown. Eu de Engenheiros do Havaí. Aceita. E eu sou fã do Roupa Nova. Ai, olha aí. Apaixonada Vai ter por show. Roupa Nova. Vai ter show do Roupa Nova agora, junho. Em junho. E sessão extra, parece que lotou a primeira. Lotou. Deve ter muitas Anas lá. O nosso intuito aqui é se divertir. E agradecer algo especial. O podcast tem um nome, né, que é O Brinde, e nenhuma história é pequena demais. E o intuito é que a gente apresente para o mundo um pouco da nossa mesa e mulheres incríveis que vão passando pela nossa vida, que não viram capa de revista, deveriam, eu acho, a grande maioria. Mas acho que é uma oportunidade da gente se mostrar para o mundo um pouco, como maravilhosas que somos. Então, eu quero agradecer muito a disponibilidade de vocês e parar de falar, porque senão eu choro. Chora. Quero que vocês falem um pouquinho de vocês, antes da gente começar o ritual. Nossa, levei uma olhada que eu senti que é pra Tipo, que é pra você. Eu acho. Vou começar contando meu nome, brincadeira. Outro dia eu cheguei, eu tava indo fazer um trabalho, era uma aula show de café, eu trabalho com café, trabalho com teatro e com café, e tinha alguém fazendo um trabalho com pedras, de acordo com o que você ia contando, a pessoa te sugeria uma pedra, algo assim, era super bacana, e ele me perguntou o seu nome, eu falei, Nina, ele falou o seu nome. Gente, Ai, sério? Eu fiquei passada. Daí eu falei, Nina, ele falou o seu nome, ele repetiu 2 vezes. E aí eu falei o meu nome, ele falou assim, você tem esquecido dessa criança, né? Olha, do Neida, assim. Do Neida, foi a primeira coisa que ele me falou. Mas enfim, deixa o povo mais curioso ainda. É uma gracinha o nome, mas eu adoro Nina. Eu me reconheço Nina mesmo, é interessante, é o nome da minha bisavó, mas eu já nasci
eu já nasci Nina na família e na escola desde pequena. Quando os professores começavam na chamada pelo nome original, mas pouco a pouco já estava a diretora falando Nina, então é muito difícil se me chamarem na rua pelo meu nome, talvez eu não Não vai atenda. atender. Mas é isso, ele tá na identidade, nos cadastros, né? Eu de eu preciso fazer uma parte. A Laura, minha filha que tá aqui, conhece a Nina já há um tempão. E esses dias eu falei lá em casa por um motivo assim, falei, ai, eu conheço uma outra pessoa que tem um nome parecidinho, eu falei, ai, essas pessoas com esses nomes são pessoas especiais. Aí a Laura, quê? A Nina não é Nina? Eu falei, não, a Nina é Nina, né? Mas chocada, assim, chocada. Eu tive muitos apelidos, né? E Nina é um nome-apelido. Mas daí ele teve muito na moda, muito no hype, como nome mesmo, né? Mas eu realmente gosto muito dessas 4 letrinhas, assim. Acho que daí tem essa questão, por ser artista e ter podido escolher o meu nome. Eu acho que as pessoas que podem escolher o seu nome, porque é uma coisa que você nasce, alguém escolheu e você vai se constituindo, né? A tua personalidade e tudo mais. Então, eu acho válido, assim, você escolher adulta, eu vou me apresentar dessa forma, que quando eu fui escolher meu nome artístico, eu falei, não, tem que ser Nina. Daí o sobrenome foi homenagem à família da minha mãe. E é isso, trabalho com teatro, com café, tenho uma marca de café que tem só mulheres em toda a cadeia produtiva. Aí não sei o que mais vocês gostariam de saber, gente, como geminiana múltipla, que a Fábio falou que eu sou uma pessoa inteira, né? Essa pessoa inteira é meio que fragmentada em várias... É inteira que é um bloco só, né? Exato, ela é fragmentada em várias personalidades e ofícios, assim, né? Eu sempre vejo como um ofício o maternar, o atuar, o empresariar. Então, são muitos verbos, né? Muitas ações numa pessoa só. E eu gosto disso. Já ouvi que você tem que escolher um lado ou realmente você tem que escolher alguma coisa. E eu gosto dessa multiplicidade porque eu gosto da fluidez das coisas. Então, parece que eu tô sempre renascendo e a cada dia... eu gosto da mudança, né? Então isso para mim é muito importante, assim. Tem gente que se sente um pouco inseguro de mudar. A mudança é uma coisa que mas é interessante isso, né? Mas eu acho que a gente tem que assumir o que a gente é mesmo, essa multiplicidade. E o que a gente dá conta, né? Exato. O que nós damos conta. E aí nós encontramos a nossa essência, né? Eu acho que esse é o jogo da vida, né? Entender a sua essência, reconhecê-la, honrar, né? E trazer à tona suas habilidades, que pode ser uma habilidade específica ou pode ser múltiplas habilidades. Eu acho que esse é o lance, né? É o jogo que a gente trabalha. Então, não sei se você vai querer falar mais alguma coisa. A gente acha que pode ir se fazer um completando bate-bola mesmo, aqui? porque é isso. Se eu escolher uma coisa para estar num lugar só, eu imagino que eu vou ficar extremamente triste e me sentindo incompleta mesmo. E ocupar esses espaços, até essa cadeira que está aqui, eu acho que a gente batalha muito, independente de qual for a sua escolha. Sendo mulher, a gente tem que estar sempre provando 1 milhão de coisas recebi uma estrelinha aqui, então então agora eu já posso sentar aqui, né, e tal. Então, essas escolhas todas que a gente faz com relação ao trabalho, com relação à vida, elas são super importantes, né, e eu fiz essa escolha de trabalhar com 2 frentes, enfim, né, quando eu comecei fazendo administração, porque eu comecei sendo mãe muito jovem, mas desde criança eu queria fazer teatro. E daí eu fui extremamente estratégica na adolescência. Falei, bom, eu tive um filho, vou ser bem pianinha, vou fazer administração. E só depois, com 26 anos, eu vim fazer artes cênicas. E acho que eu consigo honrar essa trajetória, né? Essa palavra que você citou, assim. Porque como produtora de teatro, produtora de música, produtora de show, você tem que administrar esse espetáculo. Então, assim, a administração me ajudou muito. E como empresária, numa das piores dores que a gente passou no Brasil, no período da pandemia, eu me vi improvisando como artista. Como que eu remodelava o meu negócio num prazo muito curto de tempo para não fechar as portas, né? Então, eu fico fazendo esse jogo mesmo. Eu gosto dessa dança a troca de cenários, né? A troca de cenários,
É exatamente isso. O teatro tem muito disso. Você levanta um trabalho, ele tem um tempo de duração, e quando termina, as pessoas vão para outros trabalhos com outras pessoas, fazendo outras conexões. Ele tem um tempo, né? E ele é ao vivo quando ele acontece. Então, quem viu aquilo, viu aquilo. E, Não vê de né? novo, né? É. E tem uma questão, assim, você falou do enquadramento, assim, né? Então, do tipo, ou é isso ou é aquilo, assim, estão sempre querendo rotular e enquadrar a gente, né? Então, tipo, eu tava numa carreira corporativa, então é isso. E é pra sempre E isso. é pra sempre. Não. E me mudar, e do que você tá abrindo mão, e às vezes você não tá abrindo mão de quase nada. Ou de muito pouco, né? Ou abrindo assim, mão dessa máscara que você acabou vestindo para atender uma necessidade do sistema a que expectativa não condiz de... mais com quem você é. É que uma empresa, esse lugar da firma, né, que a maioria das pessoas que são CLT, não tem como, você pertence ali a um micro-organismo que pertence a um sistema, então as regras, porque realmente a coisa precisa ser conduzida para dar aquele resultado, então... Mas eu acho que é uma castração, assim, porque... eu sinto que não tem muito espaço para multiplicidade, né? Então, por exemplo, assim, mesmo uma carreira paralela ou um plano B que você começa a construir, assim, tipo, opa, então, sei lá, tipo, tá aqui, mas tá pensando no teatro, então não tá entregando aqui, então não tá sendo inteiro, não tá vestindo a camisa. Rola isso, né? Eu acho que sim. E quando a gente vê, você tá dentro da caixa, e só é possível se você fizer dessa forma. Fizer a ruptura, né? Vou lembrar da gente, Fábio e eu trabalhamos juntos numa campanha política. E justamente eu pertencia a um núcleo que era considerado o criativo, porque era uma época de pandemia. E você não podia várias coisas por causa do vírus e da pandemia, divulgar como sempre foi feita uma campanha. Então, tinham várias ações de ruas que não podia ser feito por causa da pandemia. Não podia entregar tal coisa e ter contato com... E aí, justamente, o meu trabalho eram ações criativas que a gente conseguisse divulgar a campanha no meio de um momento que não se podia fazer evento e tudo mais. E aí a gente fez umas 4, 5 ações que a gente definiu que davam para fazer naquele momento, mas rapidamente a gente se olhou e falou, nossa, estamos fazendo o que toda campanha faz, né? Porque chega uma hora que é isso, já passaram tantos dias, tem tantos dias para o voto, e isso tem que ser, não, isso tem que ser assim mesmo e tal, e quando a gente viu... Tipo, esquece, vamos por aqui, vamos por aqui, mais que fácil, exatamente, né? Mas eu lembro que algumas coisas a gente teve, algumas conquistas dentro daquilo, mas eu lembro muito da Fábio, um dia a gente olhou e falamos, viramos firma, né? É uma firma. No meio da campanha, Viramos, exato. Do nada, virou uma caixa aqui que nem tava vendo. do nada pintou um papelão aqui. Começamos juntos todos para pensarmos fora da caixa, mas quando a gente viu, precisava ser estabelecido, porque é situacional mesmo, Sim. né? E ali você tem que cumprir. Não tem jeito. É verdade. É o cumprimento de Mas papel, eu acho né? que existe a possibilidade de ter nuances e ter diferenças, mas daí tem que pensar nessa nova possibilidade, né? Essa Tem que ser alternativa tem que intencional criar. também, né? E aí, existe um interesse? Talvez não exista esse interesse. Então, é até importante de outros tipos de lideranças serem desenvolvidos e pensados para que isso da multipotencialidade, da multiplicidade, seja atendido. Até porque você, como uma geminiana e também uma pessoa que é múltipla, a sua capacidade de conectar coisas diferentes para construir, assim como o teatro e a administração, e você utilizar esses dois conhecimentos que parecem ser distantes um do outro e você conseguir encontrar conexão para fazer com que esses dois conhecimentos se integrem e criem alguma coisa nova a partir disso. Então, é possível, acho que dentro do mundo corporativo, ter essa possibilidade, mas talvez não seja interesse, porque tá funcionando de alguma forma. Alguém tem que bancar, exatamente. Alguém tem que bancar. Se você consegue furar essa bolha e fazer esse canal e essa conexão com alguém que fala, então faça, vamos lá. É isso. Eu tive que furar essa bolha, mas foi um planejamento financeiro para justamente sustentar essa troca, essa ruptura que eu fiz da minha profissão. Eu literalmente tinha um cargo excelente, né, uma estabilidade corporativa, né, e o mérito ali de tudo, só que aquilo não fazia literalmente sentido algum mais. Na verdade, eu vivi no piloto automático.
E aí, esse é o risco, né? Uhum. Da gente estar na caixa, eu vejo muito a gente numa linha de produção, assim. A vida é 100% no piloto automático. Trabalhando, dormindo e pagando boleto. Pagando boleto, toma banho, estuda, dorme, come, trabalho, trânsito. Então, assim, no momento em que a gente vive, às vezes, processos de dores, né? Percas, lutos. Às vezes é o momento do estalo. De a gente cair em si. Do que você quer da vida? O que você faz da vida? E quem é você? Eu acho que, acima de tudo, quem é você? E a minha vida passou exatamente por isso. Né? Eu precisei passar por muitas dores, muito cedo, né? Ainda tenho 27 anos, mas eu falo, 27 com a alma de 60. Mas... Corpinho de 25, cabeça de 60. Os joelhos já estão uns 40. Mas assim, foram momentos muito doloridos, mas necessários para que eu pudesse relembrar de mim. E lembrar quem era a Ana, a criança, né? A minha criança interior. O que ela sonhava? O que ela olhava e falava, poxa, quando eu crescer eu quero ser assim. E quando eu era criança, meu sonho era ser médica. E minha mãe, esses dias, ela falou, nossa, eu lembro quando você pedia os aparelhinhos de brinquedo, né, da estrela, enfim, de médico, mas ela, infelizmente, ela nunca pôde comprar, né, mas eu sempre sonhava, sempre tinha, mas eu inventava com gravetos, com barbante, então, eu sempre tive isso, né, vivo dentro de mim. Só que a vida, ela acabou acompanhando um processo 100% automático de sobrevivência. Pra ter dinheiro, pagar o boleto, enfim, Exato. é o modus E operandi, um né? padrãozão, assim, né? É o padrãozão. Você faz faculdade, você casa, você isso, você arruma um emprego. E Isso, assim, meu bem. tá tudo bem, vivi, né? E foi bom, foi necessário. Mas no momento em que perco meu pai, em plena Covid, não pude nem me despedir dele, porque eu estava com Covid, eu não pude ir nem no velório do meu pai. Minha mãe liga, filha, tô com câncer de mama, isso tudo no mesmo dia. Isso foi literalmente no mesmo dia. Aquilo, assim, me trouxe à tona falar, poxa, o que é a vida? O que é minha vida? O que eu estou fazendo? Quem sou eu? Isso 2021. Dá um chacoalhão, né? Exatamente, dá um chacoalhão. E pra mim foi, assim, transformador. Dali em diante, eu comecei a compreender mais sobre mim e sobre a essência. Eu vou falar muito de essência porque é o que eu, né, tenho a crença, né, da minha energia, da minha essência. O que ela é? O que eu estou fazendo para trabalhar, enaltecer ela e ascensionar, né, espiritualmente falando. Então, eu comecei a literalmente buscar terapias alternativas, que é o próprio reiki, né, a apometria, a acupuntura, tudo que traz um processo mais integrativo, mais humanizado para o corpo humano e para nossa consciência. E ali eu falei, poxa, não fui médica, né, de fato, a medicina tradicional, mas a medicina integrativa está aqui na minha mão. A minha mão é um processo é um canalizador de cura, é um canalizador de energia. Por que não trabalhar, né, esse processo? Então eu falo que por mais que eu não tenha a medicina ainda, né, pode ser que lá na frente eu trabalhe a minha formação, mas eu sou médica de almas. Então eu falo que a gente vai trabalhar as energias, né, o espírito das pessoas, porque é necessário, a gente tem que resgatar. É um mundo hoje que esse piloto automático está trazendo muitos danos para as pessoas não estão percebendo, algumas já estão. Estão percebendo, algumas estão sofrendo muito, né? Exato. A gente está passando por um momento de muito sofrimento, de pessoas com muitas questões de saúde mental, né? Exato. E as pessoas estão tristes, né? A gente vive, dá pra perceber isso. Exato, e assim, é um processo que aos poucos já se fala muito, né, da ansiedade, crise de pânico, depressão, todos os transtornos, né? O burnout. Burnout. Então, né, todo mundo já teve um burnout. Ou né? já passou por ali, né? Já Ou botou já um pezinho, Botou o né? pezinho ali no Tipo, precipício. experimentei. E eu já fiz, assim, tive uma fase, assim, que a minha psicóloga falou, Ana, eu vou precisar te encaminhar para um psiquiatra. Eu falei, não. Ela falou, Ana, você já está com burnout, você não tá entendendo?
Eu falei, não, eu não aceito isso. Não, peraí que minha gestora tá me ligando aqui. Eu falo, não, rapidinho. é que eu tenho que fechar as metas ali. Então, assim... Peraí, deixa eu terminar meu Só um Excel. pouquinho que eu vou avisar o RH. E assim, eu conto o meu caso, assim, não é uma experiência individual. A maioria está passando por isso e sofre em silêncio, né? Tem medo, às vezes, poxa, eu não posso. Porque tem o rótulo do mimimi, né, gente? Exato. E eu não posso, eu tenho que ser forte, eu tenho que entregar, Eu tenho que dar conta. eu tenho que dar conta. Isso tudo dentro de um contexto nosso, de mulheres de uma camada social que a gente pode se considerar privilegiadas por N coisas. Uhum. Você tá vendo, a gente está vendo essa camada da população muito apresentando isso, e eu fico sempre pensando em quem não está nem conseguindo pagar os boletos, né? Que você falou da roda que a vida é isso. Trabalhar, chegar em casa, pagar boleto, não sei o quê. Isso quando a gente está conseguindo pagar os boletos. Então, eu acho que esse olhar coletivo aí de várias realidades, né? Eu lembro que, eu acho que eu até falei em um dos brindes, assim, uma coisa que me marcou muito, assim, eu escutei uma pessoa falando que sobre quem é terapeutizada, que tem oportunidade, que é assim, privilégio do privilégio do privilégio. fazer né? a terapia, amor, privilégio do privilégio. Daí, é bem isso, né? Tem gente que não consegue pagar o boleto, tem gente que faz terapia e acha assim, eu sou terapeutizada, então tô acima do bem e do mal, né? Eu já estou junto com o Buda. Já bem sou assim. transcendida. Tô transcendida, né? Até mais alta. Flutua até, né? Dá uma levitada ali. E eu me lembro que foi uma fala que me marcou muito, assim, porque de fato, ok, que bacana, que bom que você pode fazer isso. E eu lembro que daí no final ela dizia assim, ok, você não vai pra terapia, assim, conversa com a tua prima. Tipo, tipo, faz uma roda de mulher. Não conversa com a tua prima. Não, mas é que ela diz assim, quem não tem nenhuma condição, tipo, não fica se amargurando sozinho, assim. Conversa, vai pra uma roda de mulheres, desabafa, põe pra fora. Não como terapia, mas como do tipo, acha algum recurso, se abra, acha algum recurso pra falar da tua dor, do teu, enfim, do teu desafio, assim, né? Das suas dúvidas, a gente tem muita dúvida que fica pairando, né? Então, assim, quando a gente compartilha, a gente consegue ver uma outra visão. E às vezes essa visão, ela traz a clareza e a resposta pra minha dúvida. Eu falo, poxa, eu não tinha pensado dessa forma. É verdade. Vou seguir, vou fazer. Então, assim, a união, ela é necessária, né? A gente não pode viver que a minha experiência, ela é individualizada, ela é única e só eu que sofro isso e eu acho que ninguém vai sofrer. Não, do teu lado tá sofrendo. Não é do mesmo assunto, mas os sentimentos são muito semelhantes. E às vezes a pessoa já passou por esse processo que você está vivendo hoje e ela pode te ajudar a trazer um caminho melhor, um caminho mais leve né? Tanto a Fábio para mim, ela é uma pessoa que eu olho e tem um espelho. Ela é um reflexo hoje de saber ser uma pessoa bem posicionada, né? Que saiba falar, saiba impor os limites. Ela sabe dizer não no momento necessário, no momento certo. Eu aprendo com ela, porque ela já passou por esse processo. Eu estou ainda caminhando, né? Então, a gente vai aprendendo junto, né? Porque jogo. Vocês têm um jeitinho especial de falar não, que eu também queria fazer. Então, assim, é tão maravilhoso, né? As experiências serem compartilhadas e colocadas em mesa, né? Então, a gente não pode sofrer calada, essa é a realidade. A gente não pode sofrer calada e a gente não pode deixar de ser generosa na coletividade, né? Então, assim, acho que a consciência do olhar é muito importante, né? Você tirar essa névoa, porque a gente vai centralizando no sofrimento e eu digo como o ser humano de uma forma geral, ficando egoísta, né? E assim, a dor de barriga não é só tua, né? Então, nesse lugar, quando você para e você também é ouvido, você também serve de ombro, você também abre os canais, não só da escuta, mas do compartilhar um saber. É tão generoso isso, né? Você entender e dividir, porque olhou para o lado, existe alguém que você pode dar. Eu passei por uma situação hoje, você falou das suas perdas, né? Eu tive uma perda recente bem difícil, uma pessoa do meu trabalho e da minha relação de afeto, assim, de 4 anos de muita convivência, e eu tava fazendo a unha no meio de uma logística absurda que eu tive hoje para chegar aqui
né? Para dar essa pausa. E o tempo inteiro falando comigo que eu precisava dar essa pausa, né? Precisava me permitir encaixar tudo isso. Eu tive muita demanda de trabalho hoje. E a manicure teve uma notícia da perda da irmã na minha frente agora, há meia hora Fazendo atrás. sua unha? Fazendo a minha unha. E eu tava fazendo tudo junto, lavando o cabelo, fazendo o pé, eu tava assim. E eu escutei ela falar, fala logo. O que foi? Fala logo. E aí ela desligou. E eu senti que ela desligou. E como essa minha perda é muito recente, eu tô sobressaltada com o assunto, né? E é importante a gente entender que fases da vida a gente dialoga muito com a morte, né? Sim. Ela vem em diversos momentos, você tá perante essa situação, essa notícia. E eu olhei para ela não deu uma palavra, eu sabia que era. Eu falei, você precisa parar? Daí ela fez assim. Eu falei, ela falou, minha irmã acabou de morrer. Caraca, Daí eu tirei a mão dela, segurei e falei, você pode parar, você não precisa mais trabalhar. Você quer que eu peça um Uber para você? E ela estava completamente congelada no assunto. Eu falei, ela mora aqui? Daí ela disse, não, ela mora em Santa Catarina. Não adianta eu ir embora agora. E daí as pessoas começaram a chegar e foi um momentão, assim, foi um momentão, né? Você estava falando dessa passagem. E eu tenho vários encontros e acho que de alguma forma eu dialogo com isso e continuo sempre viva, que eu acho que é o mais importante, é você... eu já me vi nesse estado de congelamento daquela mulher. E muito recente isso, né? Ter conseguido dar um passo para frente, para mim, eu fui cada dia, e estou nesse momento de viver todos os dias esse renascimento desse estado de congelamento da notícia, né? Do que fazer a partir de agora e tudo mais. E é impressionante, são momentos que a vida te traz isso, e você vai lidando. E hoje, de novo, eu falei, nossa, acabei de reviver. E foi um estágio de ficar com o coração palpitando muito tempo. E pensei, enfim, ela vai ter o tempo dela, como todos nós temos, de se reorganizar, né? Porque daí são muitas coisas que você tem que, a partir disso, começar a fazer lidar, né? na prática. E eu falo que isso não tem como você programar. Daí tem um desenrolar lá que... Parece que jogaram uma pedrinha sabe quando a pedra cai na água e ela vai formando um monte de onda. É isso, e aquilo vai tomando uma proporção que você fala, que horas que para? Pra onde tá levando, né? Essa sensação que eu tive da coisa foi colapsando, assim. E você tem que simplesmente se manter lúcida. É a única salvação. É a única coisa que te sobra. Porque realmente a gente fica paralisado mesmo, né? Profundo. Né? Fiquei pensativa aí, a questão do renascimento, né? Desse depois, o dia de amanhã e o que você faz com isso, né? A outra profissional falou, vamos trocar de cadeira? Podemos continuar? Eu falei, sim, estamos vivas, né? Já é o bastante. E ela não para, ela continua. E a gente tem que ter essa consciência, a lucidez, né? De que eu estou aqui, eu estou viva. E assim, não faz o sentido de parar. Se eu parar, eu vou morrer junto? Aí é uma escolha. Aí são decisões muito difíceis, muito dolorosas, que nós temos que tomar. É verdade. É um lado ou outro. Qual lado você vai escolher? E aí a gente, claro, né, dentro desse processo, só para fechar o capítulo, né, quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, eu simplesmente eu tava com Covid e a minha irmã também estava, né, eu e minha irmã morávamos juntos, cada uma num canto, porque cada uma tava passando ali os perrengues, né. Cada um com o seu Covid. Cada um com o seu Covid. E veio uma mensagem de WhatsApp, um áudio de WhatsApp, né, da morte do meu pai. Eu simplesmente ouvi o berro da minha irmã, mas foi aquele estado de choque. Mas foi um choque que eu me ajoelhei no chão. Eu lembro da cena, eu tirei o celular, me ajoelhei e falei, Deus, obrigada, muito, muito, muito obrigada
por ter deixado eu conviver com meu pai nos meus 21 anos, né? Na época eu tinha de 21 para 22. Muito obrigada, porque eu tive a oportunidade de conhecer ele, você me deu essa oportunidade, ele me ensinou tudo que ele pôde, porque eu acredito muito também nessa questão, o pai e a mãe, eles nos dão a sua melhor forma, né, a forma da sua educação, das suas crenças, dos seus valores, e eu recebi isso com muito carinho, obrigada. Então, assim, eu tive um momento da lucidez no sentido de eu poder me conectar com o divino e fazer esse agradecimento. E, assim, a partir desse agradecimento, meu pai pode ir em paz. Eu falava pro meu pai, falei, pai, pode ir, tá? A tua filha tá aqui, sua filha vai continuar, ela vai honrar tudo que você fez por mim e pelos demais filhos, e eu vou seguir minha vida com muita garra, com muita honra, e bola pra frente. Eu tive, né, claro, né, eu fui falando isso mentalmente, né, e aí eu não chorei em nenhum momento, assim, eu tava naquele, ok, né, o que fazer? Não posso fazer nada, né, ainda bem que eu tenho outros irmãos que daí estavam bem e conseguiram fazer a parte burocrática do velório, mas quando eu fui daí falar para minha mãe, que não mora aqui, ela mora no Rio de Janeiro, eu falei, mãe, né, meu pai, a gente tem que contar uma situação do pai, enfim, já são separados, né, então, mas eu tinha que fazer a notícia. Aí a minha mãe, ela falou, não, filha, eu preciso falar uma coisa antes pra você. Aí deu aquele, assim, ela nunca interrompeu a minha fala. Falei, tá, fale. Ela falou, filha, fiz os exames, mamografia, e a gente encontrou nódulos no meu seio. Então, eu estou com câncer. Ali que daí eu falei, putz grila. Aí eu, mãe, o pai morreu. Aí ficou aquele silêncio do outro lado da linha, ninguém falava mais nada. Aí eu me ajoelhei pra chorar. Desabou. Ali eu desabei, assim, porque eu falei, não é possível, né? O pai acabou de ir. Parece que a vida vem e fala, amor, se ajoelhou e não chorou agora, mas agora fique tu tranquila chora. vai Choro, chorar. faltou choro. Tu chora. Manda pra ela um motivo. Mas Mais um. assim, enfim, tudo isso me traz hoje, assim, eu conto, mas eu conto hoje não olhando pra mim como um processo assim, poxa, tadinha de mim, coitada, nossa, vou ficar presa no luto, vou ficar presa na dor. Eu tive que escolher não ficar presa na dor, porque eu tenho um mundo pra explorar, né? Então, assim, eu preciso continuar por mim primeiro e por eles, né? Independente. Então, eu sou uma sementinha dos dois, né? E esse fruto precisa crescer, né? A árvore precisa florescer, né? Gerar frutos também. Então, eu coloco muito, assim, busco essa leveza, né? Dentro de mim, dentro do que eu faço no dia a dia, para justamente não cair nos processos, porque vira e mexe, vem lembranças, as lembranças vão vir. Processo de luto, cada um vive o seu processo. Não existe um manual, uma FAQ, que eu vou ler e falar, como viver um luto. Não existe isso. Cada um tem, né, a sua experiência. Então, eu busco justamente hoje um olhar de leveza, ao máximo que eu puder. Porque eu choro nos dias de aniversário, ou no dia que aconteceu a morte, ou que, né, enfim, vários momentos, assim, existem os gatilhos que vêm à tona, traz a falta de ar, traz aquele choro de soluçar mesmo, mas eu enxugo, falo, ok, precisei chorar, precisei passar por isso, vamos em frente, precisamos seguir. E seguir de cabeça erguida. Muito bom. A gente tem que achar um motivo pra brindar. Imagino que tenhamos muitos também, né? Vários. Vários. Quer começar brindando então, Ana? Vamos começar brindando. Então, meu brinde, pensei assim, o convite foi de ontem para hoje, eu falei, o que eu vou brindar, né? São vários motivos, com certeza, mas eu pensei em dois brindes, assim, né? 2 em 1. Pode fazer dois. Então, eu brindo ao meu corpo e à minha consciência. Por quê? Através deles, do meu corpo físico e da minha consciência, da minha alma, do meu espírito,
eles são veículos, eles são condutores para tudo na minha vida, né? Para busca do meu sucesso, para busca da minha abundância, da minha prosperidade, da minha paz, serenidade e do meu cuidado com o universo, com um olhar mais genuíno e mais leve para o universo, para as pessoas ao meu redor. Então eu brindo, literalmente, eu me brindo. Que coisa linda! Eu me brindo. Gratidão ao corpo. Gratidão ao corpo, que assim, é além da questão estética, não é lifestyle, não é isso. É olhar assim, eu brinco, né? O meu corpo é um carro, minha consciência é o GPS. E eu tô ali, né, conduzindo e escolhendo o caminho que esse carro vai seguir. Então, cada vez mais eu busco olhar para ele com mais carinho, com mais amor e com prioridade. A gente precisa nos priorizar, né? Principalmente nós mulheres, que temos aí seus 400, 300 mil papéis todos os dias executando ao mesmo tempo. A gente tem que olhar, antes de tudo, para si. Como é que você está? O que você está sentindo hoje? Né? O que você está fazendo para o seu bem-estar físico, mental, emocional, espiritual? Você está cuidando, conseguindo cuidar desses aspectos ou, putz, deixei para lá e assim, quando der um tempo eu vou olhar? Não, você tem que olhar para hoje, é para agora. De alguma forma, da forma que você conseguir. Então, um brinde ao nosso corpo e à nossa consciência. Ai, que bonito. Adorei. Gratidão ao corpo. Gratidão. Corpo. Eu acho que minha taça tá furada, sabia? É? Ah, mas a gente agora. resolve Tem um já. negócio aqui Acho- pra fechar o buraco dela. Acho que ela tá um pouquinho furada. Deixa eu alcançar aqui. Aí. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu pratico uma meditação diária há algum tempo já. E no final da meditação existe uma fase que é agradecimento ao corpo. Eu passei meses sem conseguir fazer isso. E aí, era, assim, a ideia era, tipo, agradeça a cada parte do teu corpo, porque eu tinha uma questão, assim, né? E hoje, gente, eu faço a meditação, às vezes eu faço pelada na frente do espelho. E me achando tão máximo, assim, ai, obrigada, tipo, meu ombrinho e tal. Assim, o fato de estar saudável, de estar inteira, no sentido não inteira, inteira plena, assim. Mas foi um processo tão difícil, assim, de olhar para o meu corpo e, tipo, curtir o que eu estava vendo, sabe? E, de novo, não tem a ver com estética, não é? Não. Né? Eu continuo com a barriguinha, eu continuo com a celulite, tá tudo igual, assim. Não, acho que deu uma melhorada, porque eu também faço academia. Mas não é, assim, essa coisa estética, assim. Mas eu demorei, foi um processo muito longo, por isso que, quando você falou gratidão ao corpo, isso foi uma questão para mim durante muito tempo. Até de negligenciar, assim. Eu me lembro, né, eu fiz uma transição recente e eu me lembro de, tipo, uma das questões de falar assim, gente, eu não fiz meus exames de rotina no ano passado. Tipo, como é que pode isso, assim, né? Um pouco disso, assim, blá, 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 tava lá com a guia e, tipo, daqui a pouco nunca chegou. E sempre tinha uma planilha, uma reunião, um projeto, XPTO. Então, faz muito sentido, assim. Eu acho que, de fato, não é fácil. Não. Mas deveria ser, né? Deveria ser uma coisa mais... Mas não. Não é, né? Não é, né, gente? Não. Eu tô até hoje esperando o meu Marte em Áries gostar de fazer atividade física. Eu vou por obrigação. 2 anos que eu tô fazendo atividade física. E por obrigação, né? Mas é porque eu me amando a ponto de fazer uma coisa que eu não gosto pra cuidar de mim. É isso aí. Exatamente. Isso aí. É basicamente isso que eu tô fazendo. É isso aí. Mas às vezes eu penso, eu acho que eu tô gostando. Acho- Mas daí a oportunidade que eu tenho de faltar, eu pego. Então eu acho que eu não tô. Não, acho que não. Ainda mais, Acho que não, gente. Não gostei, não. ainda mais em Curitiba, né? A gente tá aí, Climinha, né? né? Tem esse Sensação dia. térmica, 10 graus quase. Tipo, vou tomar um vinho com o marido ou vou ali na academia? Tipo, Eu só vou porque ele vai. Se Ele o dia te que ele arrasa. não vai, eu... Vou também. Esqueci, gente. Nossa, eu tinha que ter ido pra academia, né? Puxa, não fui. Fica pra amanhã. Exatamente.
Brindemos, Nina. Brindemos, vou aqui super continuar nessa questão do corpo, porque eu já tinha falado desse estado de paralisação, né? E eu vejo muitos corpos caindo realmente ao meu lado, assim, de muitas pessoas com dificuldades. A Fábio falou no começo, fala um pouco do que você faz, é difícil, né? Mas eu tenho transitado em lugares e conversado com muitas mulheres, e uma das coisas do projeto que eu trabalho, que é o Café Colado na Calcinha, o que me motivou a trabalhar foi falar um pouco da realidade da mulher rural, porque a gente está sempre dentro de uma realidade nós urbanas, que a gente sabe, temos a tripla jornada, mas elas têm a quádrupla, elas acordam muito mais cedo, em tempos de lavoura, né, e tem um trabalho super pesado, chegam em casa e não tem participação nenhuma dos seus companheiros nas atividades com os filhos, com a casa, é realmente muito pesado o trabalho da lavoura, dessas mulheres que ficam aí na região rural do interior do Brasil, né? Então, o café me deu essa oportunidade. Eu sempre digo que o teatro me levou a muitos lugares. Fiz espetáculos em diversos bairros na cidade de Curitiba. Fiz espetáculos em várias cidades, ou como produtora, ou como atriz. E o empreendedorismo feminino hoje, que eu chamo de empreendedorismo de impacto positivo, através desse projeto, me permitiu outras realidades maiores ainda e mais amplas, né? Então, quando eu digo que eu vejo muita tristeza, que eu sei de muita gente caindo e ter conseguido dar um passo a mais nesse momento, eu preciso agradecer de novo. O meu corpo é meu instrumento de trabalho. Mais do que ser a motorista nas logísticas da empresa, do trabalho que eu faço, porque eu monto, desmonto eventos. Quando eu vou para o palco, eu preciso da minha voz limpa, ou quando eu vou gravar alguma coisa. Então, assim, cuidar desse corpo, ele é realmente cuidar da minha maior enxada, assim. E o dia que eu me vi completamente sem chão e sem força, e através de muita ajuda, de muito apoio, a Fábio faz parte disso, que eu consegui fazer os primeiros movimentos e eu entendi que existia um caminho de volta, de novo, né? Acreditar que seria possível, eu lembro de ter estabelecido, então eu vou viver dia a dia. E aí eu vou tirando da frente, né? E tem sido assim. Hoje foi mais um dia. Então, obrigada ao hoje, a esse corpo presente no momento agora. É isso. Brinde ao presente, à presença. E ao corpo presente? E essa vivência do agora. Eu não sou uma pessoa apegada ao passado. Eu olho sempre com muito amor para o que eu vivi, para a minha trajetória. A minha família é uma família extremamente amorosa. E eu não tenho, eu tento exercitar essa não preocupação excessiva do futuro que você não consegue apalpar, porque estou nesse momento menopáusico da mulher, que a gente fica com essas insônias, com milhões de fantasminhas, né? Então, é realmente fazer um caminho de olhar para o agora. E ele pertence a esse momento. Vamos fazer o bem feito, o máximo, né, com isso, para que isso tenha qualidade, porque a gente está sempre olhando para trás, a gente ou está sempre chegando atrasado, ou está sempre querendo antecipar. Então, daí você aumenta a velocidade, que já é enorme na vida que a gente tem agora. Está tudo muito rápido, né? Muito imediato, né? Exatamente. Então, poder ter esse privilégio de viver hoje com a intensidade que precisa para hoje, para cumprir o que se tem hoje, já é um jeito de segurar um pouco, porque senão a gente vai enlouquecer nesse rolezão aí. E colocar o corpo em movimento quando é preciso e dar o repouso também quando é preciso, né? Porque essa roda de samsara aí consome muito a gente, né? Sim. Ela drena, né? A gente literalmente fica drenados, né? No sentido energético, no sentido físico, mental, enfim, né? O aspecto que você denomina. E justamente no momento em que a gente consegue despertar, né? Esses processos de falar, poxa, eu tenho que cuidar do meu corpo, eu tenho que me priorizar, eu tenho que também entender os limites do meu corpo. O meu corpo é uma máquina, mas como toda máquina, precisa das suas paradas ali para manutenções preventivas, né? Então, assim, compreender isso, desde já, eu vejo, eu tenho muito orgulho de olhar, poxa, eu ainda estou chegando nos meus 30 anos, eu sou jovem, biologicamente falando, eu sou jovem,
Então, assim, que bom que eu tô tendo essa oportunidade, né? A gente queria que todas as jovens, as mulheres jovens pudessem ter. Mas a gente sabe que isso não é uma realidade que em massa a gente vai conseguir ver, Exato. né? Eu estou Mas criando... a gente vai plantando umas sementes. Exatamente, a gente tem que A gente é criar uma essa- semente plantada da mãe da gente, né? E vai tentando plantar as nossas no decorrer da... Eu tô assim, eu até brinco falando com a minha mãe esses dias atrás. E Ela tá bem? tá ótima. Ela A curou minha fez aniversário ontem. Eu vi que você fez um post. Eu não a vejo há Delícia. 6 meses. A gente é super parecida, assim. Minha mãe é muito engraçada. E é isso, eu tô lidando com esse assunto, mas eu sei que vamos nos ver em breve, porque... 7,5, né? 75 anos, Uau. minha mãe. De muita risada, assim. Ela é uma pessoa... E ela passou por um processo de depressão muito jovem, que foi na minha adolescência. Então, a minha mãe é a primeira pessoa que eu vi paralisar. E que realmente a psiquiatria deu conta daquilo no momento, falando, né, desses assuntos que a gente fala, mas a minha mãe naquele momento perdeu parte da identidade, de algumas coisinhas, assim, eu vejo que não... Como é... E não resgatou? Tem algumas coisas que ela virou uma outra pessoa naquele momento e hoje ela tem a identidade a partir disso, assim, porque realmente foi uma depressão muito pesada no momento que o Brasil e que nós e a nossa sociedade, nós não falávamos disso. Então foi muito tratado como um surto, uma loucura e tudo mais, né? Então, quando eu falo, já vi muitos corpos caindo ao meu lado e é isso. Acho que talvez o primeiro dentro dessa coisa de mulher, né? Porque eu sou mãe de menina também, né? A minha mãe foi um feminino dentro de uma sociedade que, né, que eu vi realmente Não compreendida, não cuidada. não cuidada. Eu né? sempre digo, eu fui mãe na adolescência, ela estava, né, nesse momento de fragilidade, então uma casa sem o comando, né, como a nossa figura dentro de uma casa, de uma estrutura familiar tem a sua, até porque somos um país que a maioria é mãe solo, né? A maioria. Mas meu pai fez ali realmente um papel que ele ficou com 2 adolescentes, o que estava ao alcance dele. Sou muito grata ao meu pai nesse período também. Mas foi exatamente esse momento em que eu engravidei. Eu tinha 16 anos. E eu sempre digo que se tivesse uma figura feminina, né, essas figuras de sabedoria, que às vezes é a tua ginecologista, que às vezes é a tua terapeuta, talvez a minha mãe não tivesse entrado naquele processo, naquele grau de depressão. Se alguém tivesse amparado, percebido, sabe? E também eu fiquei sem uma figura e talvez eu também não, essa gravidez precoce não acontecesse nesse quadro, né? Poderia ter engravidado num tempo. E é isso, a gente... Então, né? Então tem essa coisa de... Eu sempre olho para isso, como que eu fui mãe no momento em que a minha mãe não estava conseguindo ser minha mãe. Não estava lá, né? Não estava lá e tudo vai. Brindemos, Tassi? Profundo. Fiquei perdida aqui nas tantas nuances e profundidade, que intensa e profunda, né? Essa conversa que a gente tá tendo. Mas pensando nessa relação com o corpo, uma das coisas que... eu voltando pro meu processo de burnout. A Tassi brindou 3 vezes hoje já? Brindou 3 Muitas vezes. coisas para brindar. Mas essa relação com o corpo, que para mim é uma relação de desafio, assim. Quando eu era mais adolescente, assim, eu gostava, fazia ginástica rítmica, dançava, era muito mais ativa, mas a vida vai tirando a gente dessa rotina de bom, né? De não ter tantas responsabilidades. Daí a gente vai crescendo, vai assumindo algumas responsabilidades. E aí eu lembrei do que a Ana falou, da moça que abriu a Bíblia e falou, você é pobre? Ai, Uma mulher que não... Preciso fazer um aporte, uma parte, não é? É um aporte bom. A Ana contou a história que uma pessoa estava lá com uma proposta de trabalho. Ai, não sei se vou, não sei se não vou. Vou pro meu oráculo, que é a minha Bíblia, né? Aí abriu, então, sabe? Você é pobre. Tá escrito na Bíblia. Gente, quando a coisa vem mandada na tua cara, você não mexe com isso. Eu acho que eu vou aceitar. Eu acho que eu vou aceitar essa proposta. Amor, não se Eu nem meta. sabia, eu nem sabia. Não se meta. Ai, Deus proverá. Deus proveu ali. Você é pobre, querida. Aceita essa proposta de trabalho. Vai lá. Mandei. E aí eu, enquanto uma mulher que não era rica, né? Ou seja, pobre. Minha mãe não gosta que fale que a gente é pobre, né? Minha mãe tem essas... Mas a gente... Sabe? Pobre.
Então, eu tive que seguir o caminho do que pessoas pobres têm que fazer, que é estudar e trabalhar. Sim. Então, eu perdi essa conexão com o corpo, essa vontade, essa alegria que eu tinha de lidar com o meu corpo, que era uma coisa muito feliz, que era dançar, era fazer os exercícios nesse processo de diversão. E aí, a vida adulta me levou, eu fui faculdade trabalhar, era de manhã e de tarde, e eu perdi essa conexão e eu tive que retomar. Foi fazer direito a vida adulta. Sim. Do direito. Fazer direito, fiz errado. Pensa. E aí, estudando, trabalhando, e isso virou uma coisa que realmente não foi prioridade por muito tempo. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito intensa emocionalmente, e essa intensidade emocional fez com que eu fechasse tudo isso em algum lugar pra eu parar de sentir. Não recomendo, porque depois na vida adulta, você tem que resolver isso. E aí, como que eu fui resolver? Burnout, porque não resolvi. O meu corpo simplesmente parou. E aí eu tive que começar a olhar para essas questões. E uma delas foi, eu preciso fortalecer o meu corpo. Porque o nosso cérebro ainda é muito primitivo. Então, se ele sente o nosso corpo fraco, as respostas que ele vai ter é paralisar, lutar ou fugir. Se o corpo está fraco, ele vai parar. Basicamente. E foi isso que ele fez, porque ele estava realmente fraco. E aí eu pedi ajuda, né? Dentro desse processo, pedir ajuda foi uma coisa que eu aprendi. E também aprendi que se a gente não tem alguma força, a gente cola em alguém que tem essa força pra começar a fazer. É pra se explorar, assim. O que dizem, né? As pessoas que estão à sua volta vão te influenciar. E sim, podem te influenciar. Você toma a decisão. Meu marido é um cara do esporte, da atividade física, formado em educação física. Ele já num processo de ir pra academia todos os dias. Eu falei, Olha. por que não, então, ir com ele, né? Gente, posso ir com ele. E aí eu pedi essa ajuda. Eu falei assim, olha, eu não gosto de fazer, mas eu quero começar a fazer. Então eu vou com você. E aí eu quero que você... Isso nunca me foi uma obrigue. questão, porque é interessante essa combinação, né? Dele trabalhar exatamente com isso, ter um olhar pra isso profissional, né? E você tá numa fase Eu falava, cagando. Né? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu falava assim, eu sou como que eu chamava? Enfim, não lembro Desafio como eu chamava, porque eu já não sou mais, entendeu? Eu não lembro mais. Mas era assim, coitado, ele trabalha com isso, ele é formado em educação física, ele cuida super do corpo dele, e eu era completamente sedentária. Então eu pedi essa ajuda, então eu tô há 2 anos fazendo atividade física, não gostando da musculação, porém fazendo e me sentindo Ai, vamos muito brindar esse forte. marido, gente. eu acho toda também, certeza. Então, esse cuidado com o corpo mesmo, esse fortalecimento do meu corpo, que fez toda a diferença no meu trabalho, na minha vida, na minha energia. Agradeço os aprendizados do burnout. Não ao burnout, ó, os aprendizados. Que fique os aprendizados, né? A Espero. gente, infelizmente, passa, né, nessas situações, mas sempre aquela questão. Ok, vivi, experimentei, presenciei, e agora? O que vai ficar de lição? Aí é o lado positivo, né, da situação. Sem positividade tóxica, mas Sem de fato ser, tem, né? tem um lado. Exatamente. Ai, mas Buscar essa um coisa sentido pra sair, né? Eu tenho um livro que eu gosto muito do Viktor Frankl, que é o Em Busca de Sentido, que é da tese, da teoria dele da logoterapia. E que ele colocou em prática. Esse livro é muito intenso, assim. Ele é maravilhoso. E ele que é o nome? coloca Em Busca de Sentido. Em busca de sentido. Ele é um psicólogo e judeu. E ele foi levado para campo de concentração. E ele já tinha a teoria dele. E ele colocou em prática a teoria dele vivendo o campo Lá. de concentração. E o que ele fala que é o sentido? É você buscar algo que te tire do que você está vivendo. Então, a busca de sentido não é assim, buscar sentido nesse... Por que eu tô passando por isso? Não, é o que vai me tirar daqui. O que vai me manter firme é o sentido que eu vou buscar para sair dessa situação que eu estou vivendo agora. Então, e eu acho muito profundo, é muito lindo, assim, e muito sofrido esse livro também, porque ele conta a realidade do que foram os campos de concentração. E aí, olhando para essa realidade, eu fiz um paralelo pro período de escravidão aqui, assim, que foi, sei lá, milhares de vezes pior do que foi. Eu vou falar, com a experiência que eu tive ali descrita no livro, eu acho que a escravidão foi muito mais Mas intensa. não é que você que acha, amor. São 300 anos. Porque a pior. Talvez gere polêmica, porque são pessoas brancas, não são pessoas negras, Sempre e o a vida sofrimento do negra branco é maior e exatamente. mais, Esse glamorizado. sentido que eu quis dizer assim, que
porque foi infinitamente Uhum. pior a escravidão, mas assim, se foi, sei lá, 2 vezes pior, que eu sei que foi mais, mas assim, se for 2 vezes pior do que tá descrito lá no livro, assim, já é tenebroso, sabe? Uhum. Mas voltando pra teoria que ele traz, que é buscar o sentido no que vai te tirar do que você está vivendo, não buscar sentido nessa dor. Ai, por que eu estou passando essa dor? Sinceramente, Dane-se. foda-se. Coloca um pi aí. Foda-se. Busca uma coisa que vai te tirar do que você está vivendo agora. Alguma coisa que vai te motivar a sair daí. Essa que é a verdadeira busca do sentido. Porque o que você tá passando é uma dor que vai te ensinar alguma coisa. O sofrimento, ele fala muito, o sofrimento é opcional. A dor não. A dor a gente passa. Mas se entregar pra ela e tornar aquilo a razão da tua vida... E romantizar também, né? Porque daí quando fica no sentido na dor... Ai, o que eu tô aprendendo aqui? Não nada, minha filha. Aprenda a sair desse vai te lugar tirar daí? O que vai te tirar daí? Exatamente. Busque, essa é a busca Exato. do sentido. O que te tira daí? O que você quer fazer que é tão forte dentro de você que vai te tirar do que você tá vivendo agora? E coloca em prática, E né? busca sentido. Busca ajuda, assim, Uhum. porque às vezes colocar em prática não vai ter força, mas busca dentro do que você pode encontrar um recurso. Que nem que seja assim, respirar um pouco mais, dentro das suas condições. Claro, eu tô falando num lugar de um grande privilégio que eu tenho. E eu sei que não é a realidade de 97%, vamos lá, 98% da população brasileira não é. E eu ainda tô me colocando nos 3% de elite que eu nem sou. Pobre Né? privilegiada. Pobre, eu sou uma pobre privilegiada. Tá Uma escrito. pobre premium. Pobre PP, eu falo PP. Eu sou uma pobre premium, mas eu tô falando assim no sentido de... Primeira coisa, eu acho que a gente se permitir ser humano. Porque hoje a gente tá num processo de desumanização muito, assim. De achar que a gente é robô, estar num modo de sobrevivência que é muito complicado pra gente, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu tenho que ser isso, então? Eu tenho que levantar e seguir? É isso? Eu não posso ter um dia de luto? Eu saí do enterro na segunda, terça-feira, 8 da manhã, eu tinha que estar no meu trabalho. E eu tinha perdido a minha maior parceira de trabalho. Uhum. E aí eu olhei e falei, é sério? É assim? Nem um dia de luto, mas se eu tivesse um dia de luto, daí eu acho que eu afundava. E hoje eu entendi que foi aquilo de não ter parado, que quando eu percebi, eu tava já começando a retomando, voltar ao fluxo e começando a enxergar de novo as coisas dentro de uma normalidade, né? Porque eu acho que se eu deitasse um dia para falar, eu vou me permitir um dia, não vou ao trabalho, que é um local que me, né? Tinha essa conexão com essa pessoa. Não vou hoje trabalhar. É possível? Ninguém precisa. Ai, perdeu o pai, tem que entrar em cena. Eu sempre fui contra isso, né? Porque a gente no teatro tem isso. O show tem que continuar. E é muito, todas essas histórias de superação. Nossa, fulano perdeu o casamento da irmã porque estava em temporada e não sei o que. Isso é sobre isso. Para você ser um grande artista, você tem que abrir mão de toda a sua vida, não importa, teu filho tá no hospital, alguém que, sei lá o quê, no mundo né? corporativo, então? Não, amor, deixa eu te contar. Não, Não é só no mundo corporativo, né? E eu pensei isso, não posso realmente dar uma deitadinha, uma chorada e não sei o quê, mas eu acho que no fim, por mais terrível e cruel que tenha sido comigo, eu estar aqui continuando foi talvez esse processo de que a máquina não parou, assim. Eu vi uma vez... eu vi de 2 pessoas diferentes, mas tem aquela música lá do que se você ficar triste, que seja por um dia e não pelo ano inteiro. E aí essa pessoa é o Wagner Borges, eu tava assistindo uma palestra dele e ele falou, gente, pelo amor de Deus, no máximo 30 minutos, porque senão a tua vibração baixa, cola lá uns negócios em você e você vai ficar o ano inteiro. Não chore por um dia, chore por 30 minutos. Mas chora. Se permita sentir esses 30 minutos, porque é uma coisa do sentir, assim, claro que a gente precisa buscar, então, o sentido pra não sucumbir, porque se a gente deita pra tristeza, ela passa por cima da gente. É uma frase que eu li no Tudo é Rio, esse livro é bem intenso. E a mãe dela, né, que eu acho a mãe dela incrível, e ela fala assim, não deite pra tristeza, porque se você deitar, ela deita em cima de você, ou ela pisa em cima de você. Ela passa aqui deitada, nem um dia. Então, assim, mas se permita sentir a tristeza, chorar se for preciso, até porque chorar cura muitas nossas mazelas. Também isso é uma frase que tá escrita lá dentro do livro do Em Busca de Sentido, que ele fala assim, as feridas, eles curavam chorando, porque aí eles conseguiam botar pra fora toda a tristeza que estavam sentindo, então as mazelas que estavam ali no corpo, físicas, eles conseguiam liberar chorando, assim, chorando sozinhos, né, nos momentos deles que eles tinham,
Mas chorar também é importante, porque tira da gente aquela água parada, né? Se a gente deixa a água parar, ela vai virar mágoa. Uma água ruim, uma má água. E essa movimentação das lágrimas, eu acho que é super importante. É um mecanismo. É um mecanismo do nosso corpo mesmo, de purificação, de liberação. Nosso corpo, ele é uma grande ferramenta no sentido de contar pra gente o que tá se passando no nosso campo mental, no nosso campo emocional. Então, ter essa escuta, essa percepção e essa permissão dele transbordar se for necessário, ou não, o que eu dou conta para continuar sobrevivendo é ir trabalhar e conseguir a minha vida, mas não ignorar que existe uma dor que tá ali, né? Porque quando a gente não acolhe essa dor, essa parte nossa que tá vivendo aquela dor, ela vai de alguma forma provocar, ela vai de alguma forma entrar em cena. Então não dá pra gente ignorar quando ele falou pra você, essa criança você não tá ouvindo, provavelmente seja uma coisa de olhar pra essa criança e acolher ela e trazer ela pra você, só de, não, eu te vejo, eu te reconheço e eu quero que você seja criança. E deixa que eu seja a adulta aqui e você cuida das coisas da parte de criança, quer ser criativa, quer ser animada, alegre, ter as suas ideias, a sua ludicidade. Mas é olhar pra essas partes não com a nossa cabeça de adulto, assim, tipo, não faz sentido eu estar triste por isso. Pô, faz! Se você tá querendo ficar triste, faz sentido. Escuta essa parte sua que está triste, acolhe ela e depois você segue a vida. Eu acho que o que não dá é pra gente não acolher o que a gente tá sentindo. E se acolher também não é parar assim, coitada de mim, eu vou me dar um mês aqui, porque isso é muito difícil. Não, assim, amada, acolher é assim, você não vai brigar com você porque tá sendo difícil pra você, mas você não vai parar, porque isso não é se acolher, desistir, e é outra história. É outra história. Né? É sucumbir, né? Aí eu do nada brigando com todo mundo, você viu? Eu achei meio briguenta mesmo. Perdão, gente, não era pra brigar, tá? Desculpa, me estressei. Tô estressada. Não era estressante, gente, é com amor, tudo com amor. A gente brindou o Hélio, né? Só pra retomar. A gente brindou o corpo saudável. E você, Fábio? Gente, eu quero brindar vocês. Esse podcast não é sobre mim, nunca foi, nunca será. Assim, primeiro tempo de vocês, a disponibilidade, a briga. Do nada, né? Do nada, perdão, Não foi briga. Agradecer imensamente vocês estarem aqui, compartilharem seus agradecimentos, suas histórias. Eu tô muito feliz mesmo, assim, de viver isso com vocês. Então, um enorme obrigado para as três. Parece que eu tinha que falar sobre o canal, mas é assim, como é que fala agora? Cadê o TP? Cadê o TP? Paroquiais? Não, eu tenho recados paroquiais. Recados paroquiais. Não, mas eu tenho pedido. A Nina vai fazer a curadoria do nosso vinho, né? Sim. Ela tem o House Café. Café e vinho. House Café e vinho, é fato. Um dia pode ser café, não pode? Pode. Super pode. Opa, daí a gente faz um método bem de acordo com a personalidade das convidadas. Que o café é esse universo que a gente ama, né? A gente tem vários métodos e formas de fazer café. Então, sempre tem um método que combina mais com a mais apressadinha, né? Um método mais prático. A mais brabinha. A pessoa braba. Que distribui sermão do nada. que pesa o clima. Então a gente vai por hoje daí só. A gente já dá um cafezinho, né? O cafezinho tipo um café. Não, mas falando sério mesmo, eu conversei com a Nina, falei, Nina, ajuda a gente na escolha dos vinhos lá e tal. Então, ela com a experiência aí de cafés e vinhos do House vai fazer isso com a gente. Então, vai estar mais próxima nos próximos. A ideia era essa, era a gente bater um papo, a gente dar risada, se emocionar, se entregar pro momento, que é o que sempre acontece nos brindes, né? É sempre muito sobre isso, assim, sobre a gente, enfim, se abrir e pra gente se conhecer mais. E dessa vez a gente decidiu abrir a mesa pro mundo, né? Sim, vai ter um canal no YouTube, sim, vai ter um canal no Spotify, daí a gente vai dar um jeito de divulgar e todo mundo vai ficar sabendo e um dia vai ter patrocínio e essa mesa vai crescer e vai dar tudo certo no final. E você que já está assistindo, se inscreva no canal, porque se você está assistindo, já está no canal. Já está. Ative o sininho. Ativa o sininho. Arrasta pra cima, o que mais? Que comenta, curta, compartilha. Manda para aquele seu amigo que gosta de ouvir um podcast. Exatamente, para aquela sua amiga
que você pode achar que ela vai se beneficiar também com essas histórias que são tão incríveis, né? Muito As legal. coisas que a gente já ouviu até aqui, nesse 3º episódio. E a gente tem uma missão agora que a gente tem que batizar o episódio. Nós temos que dar um nome para o episódio, porque o brinde é Nenhuma História Pequena Demais. Uhum. E nós ouvimos várias boas aqui, né? Só que a gente não tem nome para o episódio, e a gente combinou sempre de fazer isso juntas. Batizar o episódio. O que vocês acham? Ai, ai, ai. A gente falou muito sobre corpo, sobre É. a consciência, sobre o sentir. A gente falou muito de paralisação, né? De movimento, que é o oposto de paralisação. Ai, ai, ai. Tempo. O que você acha, Tati? A gente falou de honrar também, eu acho que honra o corpo. A saúde do corpo Saúde também. do Acho que a saúde do corpo a gente falou Uhum. bastante. Bastante. E o corpo como Como instrumento. como uma ferramenta nossa. Como né? mestre. Nosso veículo, né? Uhum. E aí, gente? Ai, ai, ai. Difícil, hein? Porque eu penso assim que o corpo passa por um... nada do que a gente falou aqui foi uma objetificação do corpo, né? Assim, Uhum. quase como um templo, assim, né? É. Tipo o nosso templo sagrado, né? Eu tenho, depois desse processo que eu comentei com vocês, eu tenho hoje isso muito forte em mim, assim, que é a minha morada, assim, é o meu templo. Acho que já negligenciei muito, mas hoje a gente tá numa outra vibe, assim. Então, talvez honrar esse corpo... Corpo-templo. Corpo-templo, olha que poético Corpo, isso. templo. Corpo, a nossa morada. Eu acho que... Eu não sei se poderia ser uma É. pergunta, o título, né? Ai, amor, pode ser o que a gente quiser, tudo. né? O podcast é nosso. O que você está fazendo com a sua morada, o que você faz com o seu templo. Alguma coisa que a gente faz assim, o que está acontecendo? O que você está... Você quer deixar uma pergunta pra galera pensar. Exatamente. Que deixa Uma fica provocação. bem Uma ali. provocação. Exatamente. E aí a morada, templo, é o nosso corpo, a nossa consciência, enfim. Sentir mais, né? O corpo como um templo? O corpo como um templo. Como um Gosto templo. do Eu corpo como um gosto. templo. Eu gosto. Tá ali, Aprovado? A gente precisa resgatar tudo isso. Eu preciso de um papelzinho agora, porque eu tenho vontade de fazer anotações. Nossa, Traz e seu pior que caderninho. é. Eu trazer meu caderninho. Você precisa mesmo. Não, nem um desenho, nem uma anotação, Ana. Exato. Que pessoa. Cadê os mosaicos ali? Ai, gente, era isso. Muito obrigada. Foi que incrível. agradeço. Era, assim, foi uma tarde incrível. Foi muito bom ter vocês aqui. E quem sabe outros, né? Eu e a Nina aí, a gente sempre tá falando sobre... como é que fala quando o podcast tem Quadros. quadros, né? Quadros, né? Quadros. Deixa eu fazer meu momento aqui também. Claro, Momento jabá aqui. Então, só contextualizando rapidamente. Como eu fiz agora, recentemente, a transição de carreira, né? Como terapeuta integrativa. Então, fica, né? O meu @Amarilis Saúde Integrativa. Meu Instagram, né? Facebook também. Estou começando literalmente do zero. E é tão gratificante, né? Poder falar. A gente sempre... Ninguém começa já no sucesso, Exato. no auge, né? E entender e respeitar e honrar também, né? Esse início do projeto, o início de um sonho, a materialização dele. Então, Amarilis é o nome, né? Do espaço onde eu atendo. Atendo no bairro Portão. Então, fica ali o convite, né? Para vocês seguirem minha página, Amarilis Saúde Integrativa, tudo junto, no Instagram. E também, né, falar um pouco, né, eu faço o atendimento de Reiki, então fiz aí ao longo dos últimos 3 anos as formações, né, necessárias agora para poder prestar o serviço, o atendimento, e eu tenho um slogan que eu criei, Amarilis é uma flor, né, dá um Google, a gente tem lá o formato da flor, então eu fiz a logo com o formato, as linhas com as cores dos 7 chakras, né? Que é literalmente, você olha o arco-íris, a gente consegue identificar as cores, né? Dos nossos chakras. Então, a gente busca ali justamente um acolhimento. Primeiro de tudo, eu faço o acolhimento do paciente, entendo a sua história, entendo, né? Todo o seu processo de estar ali, como ele chegou ali, quem é ele, né? O quem é ela. A partir disso,
começa o trabalho da terapia através do reiki. É um fluxo energético, eu falo, o nosso corpo é uma energia, é um vórtice. E esse vórtice, às vezes, eles estão ali, algum lado está funcionando melhor, outro nem tanto. Às O vezes só, né? fluxo, às vezes não tá funcionando nada. E aí a gente tá ali justamente para trabalhar isso, o equilíbrio energético da pessoa através do reiki. Então, muito obrigada por abrir esse espaço, né? E aí eu estou assim, realizada. É um sonho que está sendo realizado oficialmente a partir deste ano. Uma grande história, né? Uma grande história. Vamos brindar o brinde? Vamos. Peraí. Acabou. Eita! Furou Então, ainda, então vai ali nessa taça, Tá né? tendo vazamento Eita, aqui. Posso? Pode. Mais? Vamos completar? Ah, só mais um golinho, então, né? Um golinho. Ui, eu já entendi. Brindamos a fonte. Mas damos a fonte. Damos a Vai lá. vida. Então, o nosso corpo... O corpo é um templo? O corpo é um Corpo é um templo? templo. Uma pergunta. É um tempo. Será que é, Thales? Acertei, Thales? Isso aqui pra errar um negócio, dar um improviso. Ninguém vê. Você fala com uma convicção.